Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. E hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 303º dia, seguindo com o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 1 ao 66. Iniciaremos o livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 14. Livro de Salmos, capítulo 102, versículos 1 ao 28 e Provérbios, capítulo 26, versículos 21 e 22. Amados, e hoje iniciaremos a leitura do livro de Hebreus, que foi escrito entre 64 a 70 depois de Cristo, por um autor desconhecido, possivelmente alguém próximo a Paulo, como Apolo ou Barnabé, com o objetivo de fortalecer cristãos judeus que estavam sendo perseguidos e tentados a voltar ao judaísmo. A carta apresenta Jesus como superior a tudo, aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio levítico e aos sacrifícios da antiga aliança, mostrando que ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Com uma linguagem teológica profunda e exortações pastorais, Hebreus encoraja os crentes a perseverarem na fé, afirmando que Cristo é suficiente e digno de plena confiança, mesmo em meio às provações. E amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura e que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lamentações, capítulo 3, versículos 1 ao 66. Aleph, eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levantou e me fez andar nas trevas, e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar, todo o dia. Bet, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim, e me cercou de amargura e dor. Ele me fez habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Gimel, cercou-me de um muro que já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra. Fez tortuosas as minhas veredas. Dalit, foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou, entesou o arco e me pôs como alvo de suas flechas. E as flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito de motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Val, quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Zaine, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Et, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. 7. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Iode.
Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. Caf. O Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Lâmide. Pisar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra, perverter o direito do homem adiante do Altíssimo, subverter a justiça num processo. Será que o Senhor não veria tais coisas? Men. Quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Num. Examinem bem os nossos caminhos e voltem para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Samique. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. De nuvens te encobriste para que a nossa oração não passe. Como lixo e refúgio nos puseste no meio dos povos. P. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram o temor e a cova, a desolação e a ruína. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição da filha do meu povo. Aim. Os meus olhos choraram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. O que vejo entristece a minha alma, o sofrimento de todas as filhas da minha cidade. Taça D. Aqueles que, sem motivo, são meus inimigos, caçaram-me como se eu fosse uma ave. Lançaram-me vivo numa cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça, então eu disse: estou perdido. Cof. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz quando pedi. Não feches os teus ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Resh. Defendeste a minha causa, Senhor, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus planos contra mim. Shin. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus planos contra mim, as acusações que me fazem e o que murmuram contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou motivo de zombaria para eles. Taú. Tu, Senhor, lhes retribuirás segundo a obra das mãos deles. Tu lhes darás dureza de coração, que é a tua maldição sobre eles. Na tua ira o perseguirás, e eles serão eliminados debaixo dos céus do Senhor. Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 14. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles.
Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão, como veste, como manto, tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Salmos 102, versículos 1 ao 28. Oração do aflito que desfalecido derrama a sua queixa diante do Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, responde-me depressa. Porque os meus dias desaparecem como fumaça e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e as lágrimas se misturam com a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me levaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem no seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender à oração do desamparado e não desprezar as suas preces, isto ficará registrado para as gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: O Senhor do alto, do seu santuário, desde os céus olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Ele me abateu, a força no caminho se abreviou os meus dias. Eu disse: Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como a roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Provérbios capítulo 26, versículos 21 ao 22.
O que o carvão é para as brasas e a lenha para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre.